porque interfere bastante no tempo. Mas eu pedi autorização para ele, ele deixou de boa ali, chegado. Só abrir o quadro aqui. Então, ó, não vou gravar a aula hoje, quem vai gravar vai ser o nosso amigo. Quem falou aí? Ei, Zé, beleza, cara? Deixa eu ver aqui. Perfeito. Vai começar aqui agora. E vão assim mesmo, hein? Vou com a minha filha no colo aqui. E minha esposa não está em casa, estou com os 3 meninos. Meu Deus do céu, coisa boa, hein, Sofia? Gosta do papai? Gosta, né? Então, tá bom. 3 bacuri, guerreiro? Eu sou bom nesse negócio também de fazer os filhos, também sou bom. Sou bom. Rapaz, você é É, corajoso. entre fazer conta e fazer filho, eu vou fazendo tudo. É fácil demais para fazer filho. Ai, ai. Tá, não ter Tô televisão em aqui, casa. minha esposa já tá me cobrando pra gente fabricar o próximo no final do ano. Tô só pensando nas contas e tu tem 3. Tu é guerreiro. Cara, o filho é uma benção, né? Uma benção. Mas ele tem sua hora, né? Principalmente vocês estão estudando ainda, tem que ter sua hora. Vamos lá, acho que deu tudo certo aqui agora, já dá para mim começar. Eu vou começar falando, compartilhando aqui a tela para vocês e falando. Opa, minha esposa chegou, graças a Deus. Já estão começando a contar a história. Mãe, não sei o que, quebrei a internet, mãe, quebrei o ventilador, mãe, papai está desesperado. Mas vamos lá, o que a gente vai falar hoje? O que a gente vai falar hoje é da principal, por logo hoje, a principal distribuição, e para quem já fez um pouquinho de estatística, distribuição normal. O principal aqui da distribuição normal é que ela é pautada em exemplos que envolvem a natureza. Envolve o dia a dia, para falar a verdade. Né? Você tem aí situações do dia a dia, não tem nada de muito, muito, não tem muita dificuldade de encontrar exemplos e a maioria das vezes você vai ter facilidade em resolver. A distribuição normal, ela tem essa carinha aqui, ó. O seu gráfico, ele vai ter por característica, deixa eu botar aqui, licença, Sofia, ele vai ter por característica, vou botar aqui o eixo X, opa, ele vai ter o formato de sino. Uma das situações é o formato de sino. Essa é a distribuição normal. Eu estou tentando fazer aqui um gráfico perfeitinho, lógico que eu deixei já aqui algumas coisinhas, ó, por exemplo, isso aqui é o gráfico de sino, a nossa distribuição normal. Essa tabelinha que você está vendo aqui é um graças a Deus, tá? É um graças a Deus. Isso aqui é um exemplo da distribuição normal, uma das tabelas, outro tipo de tabela, que é o nosso exemplozinho de hoje. Então, cada tabela resume nada mais, nada menos do que vários resultados de integrais. Isso aqui, ó, integral pura. Integral, resultado de integral. Não sei se vocês já viram integração, mas integração quer dizer que no intervalo de A até B, de uma determinada função, eu tenho uma área correspondente, um valor de área correspondente. Essa área que está debaixo da curva aqui, pintadinha de preto ou de marrom, dependendo da sua tela, exatamente essa área aqui me diz a probabilidade. A probabilidade de Z ser maior do que 2. Exemplo. Então, se o Z fosse igual a 2 aqui, toda essa área seria a resposta baseada numa integral para resolver. Só que, meu amigo, para você resolver essa integral aqui, daria muito trabalho. Aí vem um filho de Deus, isso aqui é filho de Deus, tá? E constrói uma tabela dessa. O cara constrói uma tabela normal padrão. Eu vou falar o que é padrão para vocês agora. Deixa eu só passar a minha filha para minha esposa. Já fico com as duas mãos livres aqui, senão não tem como dar aula, só se realmente ela não chegar. Mostra o que você está fazendo agora, Sofia. Vamos lá. Tira o dedo no nariz. Peguei na praga. Tá gravado para todo mundo ver, tá bom? Dá um beijo pro pessoal. Fala, beijo. E aí, pessoal. É não? Só entregar aqui para a Digníssima.
A mulher chegou não. Tá online com as crianças. Volta aqui, volta. Volta pra cá. Então o que acontece? A distribuição normal, talvez, assim, que tenha como ferramenta hoje na estatística, a principal ferramenta hoje mais moderna, mais repetida nos livros, é a distribuição normal. Então, quando eu falo de distribuição normal, eu penso em exemplos práticos, do dia a dia, da natureza, exemplos que vocês vão estar utilizando realmente. Uma distribuição normal, ela tem como característica o centro do sino, lembrando que essa figura aqui ela é igual dos dois lados. Eu vou tentar desenhar de novo aqui, eixo Y, eixo X. E uma distribuição normal, ela tem por característica o formato do sino. Vou melhorar aqui. Essa é a distribuição normal. Característica importante desse formato de sino, aqui no meio é a nossa média, que pode ser escrito assim, se for na população, se for uma amostra, seria o x barra, tá bom? Então, ou mi, que se chama média, ou o x barra, também pode ser chamado de média. População ou uma amostra. Outra coisa importante é que essa média pode ser qualquer número. 5, 10, 15, 120 carneiros, 40 árvores, pode ser qualquer média que você quiser. Outro fator também muito importante é o nosso desvio padrão. O desvio padrão, ele faz exatamente isso aqui com a curva. Ó. Esses dois pontos aqui, simétricos, de um lado e do outro. De um lado eu tenho desvio padrão, subtraindo, e de um lado eu tenho desvio padrão, somando. O que eu quero dizer somando e subtraindo? A média mais o desvio padrão. É exatamente essa posição aqui. Aqui é a média menos desvio padrão. Professor, o que quer dizer isso tudo que você está dizendo aí? Quer dizer o seguinte, que quanto mais disperso for, ou seja, quanto maior o desvio padrão, mais achatada vai ser a curva. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, didático, que vai ser utilizado aí nos nossos exercícios. Cai em concurso público também, tá? Quem gosta de concurso público aí, vai fazer isso aqui facilmente. Aqui eu tenho meu eixo X, meu eixo Y, e eu vou colocar aqui 3 curvas. Vou colocar a primeira verde, numa altura tal, vou colocar a minha vermelha, segunda curva vermelha, ó, mesma coisa que a primeira, tá bom? Mesma coisinha, igualzinho, vamos simbolizar isso aqui como mesma curva, tá bom? Qual a diferença entre elas? Olha onde que está a média da primeira, tá aqui, ó. Média de A. Olha onde que está a média da segunda, média de B. Vou chamar isso aqui de curva A e de curva B. Beleza? Por enquanto, nada demais. Por enquanto, estou colocando só de forma simbólica. Eu posso dizer aqui, se eu estivesse marcando um concurso, que a média, vamos colocar assim, deixa eu pegar aqui, que a média de A, ela é menor que a média de B. Isso aí sem falar nada, vou só trocar aqui, sem falar nem número, já sei que as médias são diferentes. Uma é maior do que a outra. Está mais à frente, né? Outra coisa que pode acontecer, eu vou desenhar aqui em cima também, vou pegar aqui um pincel azul. Imagina você com uma curva assim agora, ó. Ó. Você está vendo que essa curva azul, ela tem a mesma média da curva A, vou chamar isso aqui de letra C. Essa curva azul tem a mesma média da curva A, vou chamar de média C. E as duas estão no centro, ó. Centro, média A, média B. Só que percebe que ela está um pouco mais chatinha, está mais abaixadinha aqui. Isso significa que o meu desvio padrão é maior. Ela está mais dispersa. O que eu posso dizer assim, ó. O desvio padrão da última curva, que faz ela ficar mais aberta, mais deitadinha no chão, mais espalhada,
significa que ele é maior. O desvio padrão, esse símbolo aqui, né, de C, é maior do que o desvio padrão de A. Isso é certo. Se eu falo que a curva A e a curva B ela tem o mesmo formato de sino, eu posso dizer que o desvio padrão de C também é maior do que o desvio padrão de B. Eu comecei a história falando que as duas curvas eram iguais. Se as duas curvas são iguais, o desvio padrão das duas são iguais. Então, a curva de A é o mesmo desvio padrão da curva B. Isso aqui é só para que a gente possa entender no formato de curva mesmo. Quanto mais achatadinha for a curva, maior a dispersão dela. Quanto mais pontiaguda for essa curva, menos desvio padrão você tem, menos dispersão você tem. Então, mais chata, igual essa daqui, maior a dispersão, maior o desvio padrão. Nível de concurso isso aqui da gente. Isso aqui cai em prova, por incrível que pareça. Você deve estar zombando com a gente, isso não é possível. A história da curva, ela vem exatamente agora. Quando eu vou calcular a probabilidade, qual a probabilidade de acontecer um valor maior do que X, maior do que esse valor aqui. Maior do que esse valor é toda essa região aqui, ó. Eu não sei se vocês já chegaram nesse nível, tá, gente? Estou colocando aqui, mas eu vou simbolizar de novo com a integração. Vou chamar isso aqui de... Esse aqui apagar, vou chamar isso aqui de A. Ó, vou chamar isso aqui de A. E esse valor aqui para frente, essa curva, esse sino, ele não toca o eixo X. Ele continua infinitamente, então vou chamar aqui na frente de infinito, tá bom? Infinito positivo. Então a história é que você tinha que calcular uma integral de uma função f, que ia de A até o infinito. Essa integral aqui se chama integral imprópria. Imprópria porque os intervalos são infinitos. E calcular isso daqui não era nada simples. Por isso que eu falei, o resultado disso daqui tem a ver com a probabilidade de uma função de acontecer determinado ponto, maior ou igual, deixa eu colocar assim, Ctrl Z. Para ser um valor maior do que A, qual a probabilidade de X ser maior do que A? Ou seja, toda essa área aqui para trás. Professor, e se eu estivesse perguntando qual que era a probabilidade de X ser menor do que A? Ué, se o A está aqui menor que ele, seria daqui para trás. Outra coisa também bem legal. Se eu tivesse que calcular a integral de menos infinito até mais infinito dessa função, essa função azul aqui, isso aqui ia me dar como resposta a área total. A área total. A área total, nesse caso, é o nosso 100%. 100%. É a área do sino todinho. Tudo que está debaixo do sino seria minha área total, ou que a gente chama de 1. Tá bom? O que vai acontecer nessa tabela? Essa tabela aqui. São os resultados exatamente das integrais. Cara, que coisa boa, professor. Não vou precisar de calcular, então não vai precisar. Isso tudo aqui já é fruto de resultados. Mas perceba uma coisa interessante. Cada tabela tem um desenho diferente, e aí que vem a questão da aula de hoje. Determinadas tabelas vão me ajudar a resolver. Olha só, olha a diferença desse desenho aqui, que é o desenho padrão. Olha esse desenho aqui também, entendeu? Olha esse desenho. Olha a diferença entre eles, ó. O sombreado está daqui para frente, o outro sombreado está daqui para trás. Olha o laranja aqui, está para trás. E tem o outro ainda, tem aqui, né, Sofia? Aqui, deixa eu pegar mais um. Ó, tem outro aqui ainda, e tem esse formato aqui, ó, tá de tanto até tanto, um curtinho. Eu vou ensinar você a usar a tabela hoje, estou com bastante dificuldade aqui para trabalhar hoje, mas vamos lá. Vou ensinar você a usar a tabela, vou ensinar você a converter, e amanhã nós vamos fazer exercícios contextuais. Eu vou resolver junto com vocês exercícios com contexto. O ideal seria fazer hoje e amanhã só resolver exercício. Mas como que está bem difícil aqui, vamos tentar fazer o básico aqui. O que acontece?
Eu vou pegar aqui e subir. Agora vamos para o Professor, que interessa. Oi, fala, meu amigo. só uma pergunta rápida aqui. Na distribuição normal, sempre tive dificuldade com isso. A gente consegue resolver a maioria dos problemas com a distribuição normal? Não, nem todo, nem todo. Nem todos, né? Primeiro que a distribuição ela tem que ser normal. Quando você faz os gráficos de barra, lá, a distribuição total dos elementos, eles têm que fazer o formato. A gente vai entrar nesse detalhe depois, né, mas ele tem que fazer um formato que, no final das contas, vai chegar próximo de uma distribuição. Um histograma, né? Quase um histograma. Quando você faz o histograma, você vai ter um formato que vai favorecer. E aí, quando o texto fala, olha, a distribuição é normal, aí você pode ficar tranquilo, quando o texto fala isso. Agora, quando o texto não fala isso, aí eu tenho que realmente procurar uma outra distribuição. O mais difícil da engenharia mais moderna não é encaixar no exercício num modelo pronto. O mais difícil de uma engenharia moderna é você fazer um modelo estatístico. Lá no meu mestrado, eu fiz um modelo. Mas, assim, eu fiquei 2 anos para fazer um modelo. 2 anos. Aí gerou o modelo INAR. Aí a gente foi construindo, construindo, construindo. Então, cada necessidade. Nosso modelo lá era basicamente para a poluição do ar. Muito restrito, né? Muito específico. Então, o modelo normal ele vai servir? Vai. Para muita coisa da natureza, principalmente. Muita coisa mesmo. Mas, no final das contas, vai depender da sua análise estatística, que é o mais importante. Você vai ter que aprender a analisar se esse modelo é ou não com característica normal. Mas uma saída seria pegar todo o conjunto de dados, jogar numa planilha e mandar fazer os gráficos, né? E ver o que ficaria melhor. Hoje, alguns programas já conseguem identificar isso na prática, né? Que o seu modelo é normal. Aí facilita pra caramba, né? Já consegui identificar com as informações que você tem que o modelo ele tem aí 99% de chance de ser um modelo normal, se encaixa no modelo normal. Aí facilita pra caramba, porque o cara consegue, né? Fazer um trabalho pautado aí no seu modelo. Fica mais fácil. Porque o modelo pronto na mão é só executar. Um exemplo está aqui. Ó. Eu vou calcular que é a ideia da padronização. Por que facilita? Eu estou lá com uma curva e essa curva tem uma média, sei lá, uma média 10. Média 10. E tem um desvio padrão. Vou colocar um número qualquer aqui. Não, Sofia, não pode mexer. Vamos colocar assim. Vou colocar um número para dar um número quebrado aqui. Deixa eu pensar aqui. Tá bom. Vou pegar aqui um desvio padrão 3. Essa história da média aqui e a história do desvio padrão, lembrando que o desvio padrão ele basicamente parte aqui em cima, né? Dispersão. Mas a média está aqui no 10. Por incrível que pareça, essa tabela que nós colocamos aqui é uma tabela que envolve distribuição, mas essa distribuição ela tem uma característica importante. Ela tem média zero. Vamos ver aqui o outro aqui que está melhor. Média zero. Aula 3. Ó, quando eu falo de distribuição normal padrão, a média é zero e o desvio padrão é 1. Guarde isso no coração. Quando eu coloco para vocês que a distribuição é normal padrão, padrão vem de média zero e desvio padrão igual a 1. Essa tabela que vocês vão usar só se encaixa no padrão, tá, gente? Não serve se for diferente disso. Professor, mas como que eu vou usar então? Como que... Poxa, a maioria dos exemplos não tem média zero. Tem, gente? Não tem. O que eu vou fazer então? Vou pegar essa curva aqui que está no 10, vou pegar igualzinha ela aqui. Você há de concordar comigo, né? Pô, calcular a área dela. Vamos dar um exemplo aqui. Calcular esse pedaço aqui. E pegar essa curva
e levar para lá, a área não vai ser a mesma, independente da posição? Peguei essa curva que estava aqui e botei para cá. Ó. Mesma curva. Essa área não vai continuar sendo a mesma? A área debaixo da curva? Vai ser a mesma coisa. Só que uma diferença. Ao invés de escrever ela no 10, eu vou escrever ela no 0. Porque aí eu consigo usar a minha tabela. O nome disso daqui é padronização. Você vai padronizar a sua curva. Então, o meu problema começou com média 10 e desvio padrão 3. Para você padronizar, você vai usar isso aqui. Ó. Deixa eu só voltar lá para a tabelinha. Você está vendo que a letrinha Z? Então, toda vez que você olhar a letra Z no problema de estatística, você vai lembrar de padrão. Z está relacionado a padrão. Isso aqui é uma simbologia quase que internacional. Muita gente usa, mas 99% das pessoas. Para você padronizar isso daqui, você vai ler da seguinte maneira. Eu quero transformar isso aqui, que tinha uma média 10, em uma média 0. Quero padronizar. Quer padronizar? A primeira coisa que acontece é que deixa de ser X e vira a letra Z. Maior igual, se eu quiser colocar maior igual do jeito que está aqui, ou menor igual, independente do sentido aqui, eu vou colocar o mesmo sentido que está aqui, maior igual. E a padronização, você faz essa transformação aqui, ó, o número menos a média dividido pelo desvio padrão. Que número é esse, professor? Eu posso perguntar assim. Vamos usar um exemplo aqui em cima do que a gente está fazendo. Uma plantação de café tem média de 10 sacas de café com um desvio de 3 sacas. Qual a probabilidade de termos X maior do que 7 sacas na hora da colheita? De novo, estou tirando da cabeça, tá, gente? Eu tenho uma plantação de café e eu estou lá fazendo a minha colheita. E essa plantação de café, a gente consegue ensacar toda essa plantação. E essa plantação, ela segue uma distribuição normal. Então, se eu já começar a falar isso no texto, que segue uma distribuição normal, a simbologia que você vai encontrar no livro é essa aqui, ó, que X segue uma distribuição normal, é assim que você vai ler, distribuição normal, com características de média mi e desvio padrão dado. Média e desvio padrão foi dado. Então, a média, nesse caso, aqui foi 10, desvio padrão. Professor, dá para usar a tabela com média 10 e desvio padrão 3? Não. O que eu tenho que fazer? Normatizar. Normatizar como, professor? Ele colocou aqui. Opa, Sofia, tira o bracinho aqui. Percebeu que o Sofia entrou em ação aí, né? Como que eu vou normatizar isso daqui? Eu quero saber qual é a probabilidade de ter mais de 7 sacas. A média são 10, mas qual a probabilidade de ter mais de 7 sacas? Pô, a probabilidade parece que vai ser alta, né? Até pelo raciocínio lógico aí, mais do que 7. Vamos ver. Para você normatizar, você vai fazer a seguinte conta. Probabilidade de Z ser maior. Eu vou usar o mesmo símbolo que está aqui. Se fosse menor, eu ia colocar menor aqui, tá? O livro que nem fala isso aqui, o aluno fica perguntando, pô, vai ser maior ou menor? É maior, dependendo desse sinal aqui. E aí você faz o número, que é 7, estou normatizando agora, 7 menos, aqui ó, 7 menos a média vale quanto? 10. Dividido por 3. Se tu fizer essa conta aqui, vai dar conta, hein? Faz para mim aí. Pode ser número quebrado mesmo, tá? Z tem que ser maior do que menos quanto? Fala aí para mim. Menos? Não, é 7 menos 10 dá menos 3, né? Menos 3 dividido por menos 1. Menos 1. Menos 1. Aí como que eu vou usar isso aqui na tabela, professor? Depende. Qual tabela que você vai usar? Qual tabela? Vamos lá nas tabelas. Porque cada tabela vai te dar um resultado. Vamos usar essa tabela aqui. Qual é a probabilidade de eu encontrar Z maior do que menos 1? Aí, essa tabela aqui, ela te dá assim, se o Z for 3, se o Z for 2, a probabilidade de ser maior do que 2 é tudo isso aqui, ó. Ela te dá exatamente o valor maior do que 2, maior do que 3, maior do que menos 1. Então, quando eu falo
a probabilidade de Z ser maior que menos 1. Então, só para você entender, eu vou desenhar o sino, a curva está aqui, o menos 1 está aqui, porque aqui é zero, lembra? Aqui é zero. O menos 1 está aqui. E para ser maior do que menos 1, professor, é toda essa galera aqui. Maior do que menos 1. Só que a nossa tabela, ela é só de um lado, ela não pega tudo, não. Eu vou pegar só esse pedacinho aqui. Eu vou pegar o valor maior do que menos 1. Está aqui desenhado. Você concorda comigo que ela é igual? Se você fala comigo que ela é simétrica, professor, esse lado aqui, menos 1, a caldinha é igualzinha esse lado aqui. Vou pintar de vermelho. Vou pegar aqui uma cor. Vermelho, só para vocês entenderem o que eu vou usar na tabela. Eu posso dizer que esse pedacinho aqui tem a mesma área que esse pedacinho aqui. Mesmo do desenho estando desgraçado, mas está aqui. A minha pergunta é, como que eu vou calcular um valor maior que menos 1, sendo que na minha tabela não tem negativo? Nessa tabela aqui em específico, não tem negativo. Ele fala aqui, ó, Z, ele dá nessa coluna aqui a parte inteira, até a parte inteira. Ah, qual é a probabilidade de ser 1,32? Onde que eu olho na tabela? Olha assim, ó. 1, aqui 1, 30, então, ó, 1,3 está aqui. E aí a terceira casa, que é dos centésimos aqui, ó, eu olho aqui em cima, ó, 0,1, 0,2. Então, se eu quero calcular a probabilidade de P ser maior, vou colocar assim lá para vocês entenderem, ser maior do que 1,32, eu vou usar assim na tabela. 1,3, aí eu vou lá no 2, ó. 1,3. Então, a probabilidade de ser maior vai ser de 0, fala para mim, 0,900934, sem fazer conta. Percebe que eu estou falando só do pessoal daqui para frente. Professor, mas como que você vai calcular qual a probabilidade de ser maior do que menos 1, sendo que a tabela não tem a parte negativa, não tem número negativo, só tem número positivo. Ferrou, professor? Ferrou. Eu vou usar a minha parte da inteligência que me restou ainda. Se essa área aqui é igual a essa área aqui, e se eu quero calcular todo esse montante aqui, eu tenho várias maneiras de calcular isso aqui, concorda? Tenho várias maneiras de calcular essa área aqui. Uma coisa importante, esse pedacinho aqui que eu vou pintar de vermelho equivale a 50%. Do zero para frente. 50%. Então, com certeza já tem 50%. Tem 50%. O que está faltando calcular agora é quanto que vale esse pedacinho aqui. Como que eu vou calcular isso, engenheiros? Sugestões. Sem usar a tabela. Estou perguntando assim, cara, vou calcular. Eu não tenho a parte negativa na tabela. 50% menos esse pedaço que você está excluindo. Integral de 0 a 1. Você não vai ter esse pedacinho aqui, né? Porque ele quer valor maior do que menos 1. Então esse pedacinho aqui eu vou descartar, não é isso? Isso. Então, Não, mas como você tem o valor de 1 aqui desse pedaço aqui, e a gente sabe que isso aqui é 50%, você pegar 0,5 menos o valor dessa área aqui, o resultado é esse pedaço que sobrou aqui no meio. Se a gente for usar a simetria, é como se eu estivesse calculando. Eu quero 50% eu já tenho, né? 50% eu já tenho. Eu quero como calculo esse pedacinho aqui, ó. Esse pedacinho aqui do meio. Porque esse 50% mais esse pedacinho, eu mato a questão. Então vamos fazer a conta. Vou calcular essa probabilidade aqui. Probabilidade de Z ser maior do que 1. Pô, maior do que 1, professor, eu vou lá na tabela no 1. É 1, 0, 0? É 1, 0, 0. A probabilidade disso aqui, ó. 15%, né? Vamos colocar aqui. A probabilidade vai ser igual a 0,187. Acho que já peguei um exemplo muito difícil, né? Vamos fazer mais fácil. 187. Esse pedacinho que vale 187. Ele quer esse pedacinho aqui, ó.
Só que eu não tenho tabela negativa. Então, para quem já está entendendo, eu estou montando um quebra-cabeça para achar essa faixa aqui. Essa faixa azul aqui é igualzinha a essa faixa aqui. Ó. Professor, beleza. Já sei o que eu vou fazer. Esse pedacinho que está faltando aqui, menos o 100%. Também dá certo. Vou fazer o desenho aqui para nós. Se eu quero esse pedacinho aqui, se eu quero esse pedaço aqui, todinho, aqui é menos 1. Se eu quero tudo aqui para trás, você concorda comigo que é só você calcular 100% menos esse pedacinho aqui de azul, que eu vou calcular? Sim ou não? Vocês que estão me ajudando aí. De azul não, de verde. Ó. Ó. Se você pegar 100% e tirar a parte verde, você calcula a resposta, não é? Sim ou não? Passou uma motoca, tipo do pica-pau agora, hein? Ó, 100% menos o pedacinho verde, você achou a resposta. Peraí, então. Esse lado aqui não é igual ao lado de cá? Esse lado aqui não deu 1,15? 0,1587? Então vai ser resposta 100% menos 0,1587. Calcula para mim quanto que deu em dinheiro. 84, o que que deu aí? 84,13. Vamos usar 4 casas decimais? 0,8413, né? Ou seja, 84%. 84% o quê, professor? Volta lá para o texto. De novo. Tinha colocado aqui. Ele tinha colocado aqui, ó. Qual a probabilidade de uma média 10 e desvio padrão 3? Qual a probabilidade de você encontrar 7 sacas? Maior do que 7 sacas? Mais do que 7 sacas? Pô, se a média é 10, encontrar mais do que 7 sacas, poxa, você tem uma probabilidade enorme. Aqui nós colocamos que vai dar 0, 80 e quantos por cento? Só para não virar lá. Falei, Leonardo. 80 e... 84,13. 84,13. 84,13. O que nós vamos fazer? Para não começar a dificultar demais aqui, porque eu tirei de cabeça, e quando a gente tira de cabeça assim, um exercício difícil, não é bom não. Vamos usar primeiro, didaticamente, como que eu acho isso na tabela. Vamos calcular de novo a tabela aqui. Probabilidade de x ser maior, voltando aqui, vamos usar a tabela primeiro, Sofia, z, já está normatizado, ó. Z ser maior ou igual a 2,36. Quanto que dá isso aqui? Qual a probabilidade de Z ser menor ou igual a 2,36? Quanto que dá isso aqui? Vamos na tabela? Agora a gente vai na tabela de novo, só um pouquinho, professor. E pai de muitos filhos. Vamos lá, 2,36. Aí como que eu uso a tabela? Já está pronto, já está normatizado. Agora eu vou para a tabela. 2,36 está aqui, ó. 2,3. E o 6, professor? Está aqui, ó. 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5, 0, 6. Então vem aqui no 0,6. Ó. 0,0091. Perfeito. Ó. 0, 2, 3 mais a. Ó. Perfeito, Paulo. Deu 0,0091. Aí o que eu respondi? Depende do meu contexto. Ó. A minha tabela são valores. Então, o resultado que eu calculei agora é maior do que aquele ponto que eu coloquei. Então, encaixou certinho com a minha pergunta, né? Encaixou certinho. X maior que 2,36. Vou desenhar aqui de novo. Eu sempre desenho, ó. 2,36. Se eu quero o valor 36. Se eu quero o valor maior do que isso aqui, olha o que eu estou pintando, não é isso aqui? Só um pouquinho, deixa eu curar minha filha. Filha, do ladinho só para o papai. Acabou. Acabou?
Gente, o professor se foi? Tem uns dias que são muito doidos, né, velho? Rapaz. Então vamos lá, galera. Tem um dia que você tem que ficar quietinho. Hoje é o dia. Voltando aqui pra telinha. Tá gravando aí? Professor, Ei, José, voltando aqui. Falei, professor, boa noite. pode Eu falar. perdi um pouco do raciocínio. Eu gostaria de saber por que deu 2,36. Não, isso aqui é exemplo. É porque eu já ia Ah, usar aqui agora, agora são exemplos aqui para ficar mais fácil a visualização. tá Então, bom, obrigada. pô, pessoal, eu peço até desculpa aí, porque realmente hoje está naquele dia, né? Mas eu não quero deixar passar, não. Ó. Imagina você aqui no contexto mais fácil, já padronizado, 2,36. Já está tudo prontinho, você não vai fazer nada de esforço, você só vai aprender a usar a tabela. Aí eu vou lá na tabela. Eu sou usando a tabela, eu vou lá no 2,36, deixa eu fechar aqui para descer. 2,3 são as duas primeiras casas e o 6 lá na frente. Então, deu isso aqui, ó, 0091. O que eu quero dizer com isso? Eu volto lá para o desenho.
A minha curva, ela é sempre assim. Nesse caso, nessa tabela, 2,36. Eu vou lá e desenho a curva. Opa. 2,36. A minha tabela fala exatamente desse pedaço aqui. Exatamente o que eu quero. Exatamente. Então, a probabilidade de ser maior que 2,36 é 0,0091. É isso que é a tabela lá? 0,91. Vou voltar para cá. 0,091, de acordo com a nossa tabelinha mágica. Deixa eu voltar aqui para ela. Tem um 0 a mais, professor. Estou voltando aqui para ela exatamente. Ó. 0091. 0091. Então aqui é 0091. Ou seja, menos de 1%, né? Professor, e se eu quisesse calcular os valores menores do que 2,36, a sua tabela faz cálculo para trás ou só para frente? Essa tabela em específico, gente, só faz cálculo para frente. Ó, olha o desenho dela. Então é comum, pessoal, você olhar uma tabela e ele te dá um esboço gráfico. Só faz cálculo para frente, não faz cálculo para trás. O cálculo para frente, os resultados estão aqui. Cálculo para trás, professor, tem que usar sabedoria. Como que você mata um negócio desse? Professor, não estou vendo tabela nenhuma. Vamos lá de novo, vou compartilhar aqui de novo, chuchu. Eu só compartilhei então o. Vou compartilhar tudo. Beleza. Vou voltar para a tabela lá. Tá vendo agora? Sim. Isso. A minha tabela, todas as tabelas normais, elas costumam ter esse desenho aqui em cima. Tem tabela que tem assim, ó. Tá aqui para frente, o resultado é exatamente isso. Tem tabela que tá assim, ó. Distribuição normal. Tá assim, ó. Essa daqui é a tabela daqui para trás. 2,36. Daqui para trás, ela já te entrega o resultado certinho. Isso é bom demais. Aqui já é uma tabela negativa. Isso é bom demais. Só que com uma tabela só, eu já consigo calcular qualquer coisa. Então, por isso que às vezes você vai chegar num concurso público, ele vai ter essa tabela aqui no final. Uma tabela. Vai te dar uma tabela. Voltando para o exemplo. Eu perguntei assim, qual a probabilidade de ser maior do que 2,36? A minha tabela fala exatamente de valores maiores do que. E aí deu 0,091. A minha tabela, nesse caso, a minha tabela que eu estou utilizando, não faz conta de valores menores do que. Mas, professor, é simples. Se toda essa região que vale 1, ou seja, 100%, é só eu tirar o pedacinho preto da história. Se eu quero saber qual é a probabilidade dos valores ser menor do que 2,36, pô, 100% menos o pedacinho preto aqui, menos 0,0091. Dá quantos aqui, senhores? 0, fala para mais aí. 0,9909. Ou seja, quase 100%, né? Valor menor do que 2,36. Quase 100%. Então, aprender a usar a tabela, se ela estiver prontinha, beleza. Agora eu vou usar um exemplo, porque eu não fui muito feliz no primeiro exemplo. Vou explorar aqui o segundo exemplo. Imagina você agora, você está lá fazendo um problema, num contexto lindo e maravilhoso, e ele fala assim, calcule a probabilidade, que é um exemplo 3, tá? Está lá falando, calcule a probabilidade de x ser maior do que 10, sendo que eu estou falando de uma distribuição normal, x é uma distribuição normal, com média, vou pensar aqui numa média 8, e desvio padrão, vou voltar aqui,
Média 8, desvio padrão. Deixa eu passar um negocinho aqui. Desvio padrão 2, para ficar redondinho. Perceba que aqui em cima já está pronto o pagode. É só usar a tabela. Aqui não, aqui é o real. Acontece no dia a dia. A média das ovelhas deu 10. Eu quero saber qual é a probabilidade de dar mais do que 10. A média das ovelhas deu 8. Desvio padrão deu 2. Qual a probabilidade de dar maior do que 10? Ou melhor, as alturas dos cavalos, as alturas dos porcos deu 8, com um desvio de 2. Qual a probabilidade de você ter um porco de altura 10? Eu estou tentando tirar um da cabeça aqui, mas estou sem exemplo com 8 e 10. Que coisa, né? Então tá lá. Você está lá com um exemplo didático, feito ali na hora, mas professor, não é tabela normal, não. Aí o que você tem que fazer? Você tem que normatizar. Esse valor aqui não está normatizado. O que eu faço para normatizar, professor? Você vai usar, de novo, Z tem que ser normatizado com a seguinte forma. O valor de X, sempre a mesma coisa, tá, gente? Menos a média dividido pelo desvio padrão. Então, antes de fazer qualquer coisa, ele quer X maior do que 10. Não tem tabela para isso, mas eu tenho tabela para Z. Aí, o que vai acontecer com Z aqui? Ó? O X vale quanto? Ele quer perguntar um valor de X maior do que 10. Então, ó, 10. 10. A média vale quanto? 8. 8. E o desvio padrão? 2. 2. Se você fizer essa conta aqui, dá 1. Ó, 10, né? Dá 1. Pô, queria um exemplo com número quebrado, mas tudo bem. Ele quer com Z igual a 1. Ou seja, ao invés de escrever a probabilidade de X ser maior do que 10, eu vou escrever assim, ó. Probabilidade normatizada Z ser maior do que 1. Bota na tomada lá aqui para não cair a bateria. Bota aqui então, pega o cabinho. O papai está terminando a aula aqui. Qual a probabilidade de ser maior do que 1? Aí eu vou lá na tabela. Rapaz, Sofia, se cair essa internet aqui, minha filha, eu vou pegar você e vou cortar essa mamadeira. Ia ser aqui. Meu Deus, isso é tortura, professor. A menina vai passar fome. É. Só hambúrguer. Ó, aí eu vou lá na tabela e procuro. Onde que está 1? É 1 aqui, professor? Se você for usar as 4 casas decimal, né? Decimais, seria para eu procurar para 1,000. Vou lá na tabela. 0,1587. É isso aí, ó. Até usamos ele como exemplo, ó. 0,0, ó, 00. Então, 0,1587. Perfeito, maravilhoso. Então, essa resposta aqui, gente, ela vai dar de encontro, acho que deu para fechar legal aqui o conteúdo, mesmo que com a menina no colo. Ó, usar a tabela é moleza. 0,15 quanto? 87. 87. Ou seja, 15% de chance, quase 16% de chance de um porco ter altura maior do que 10. Tá bom? Tem um contexto. O professor pode ter contexto qualquer um. Vou dar aqui um exemplo aqui para vocês, antes de finalizar. Vou voltar para cá. Beleza. Essa tabela eu vou já? Pode falar de novo, por favor? Essa tabela no aba já? Vou colocar para vocês tudinho aqui. Tá bom? Ah, tá. Eu tô vendo Ela, aqui na isso. tabela. Detalhe importante, tá, gente? Eu estou reforçando a ideia. A tabela, dependendo, ela tem um desenho. Dependendo, ela tem outro. Então, tem que aprender a usar. A mais comum, sinceramente, é essa daqui. A mais comum. A que a gente vai colocar na prova, essa aqui. Tá bom? Mas olha só o exemplo que eu coloquei para vocês aqui. Professor, o que é esse limite regulatório? Limite regulatório, não. Limite Não, o que é ele? Não. Tá falando o quê? No final da frase, tá? O limite regulatório de 15. No exemplo que você vai mostrar agora. Ah, sim. Vamos lá. Estou procurando lá na Conchinchina, né? Vamos lá. Ó, o limite regulatório de 15 partículas por milhão.
Isso aqui é o nosso chamado poluição atmosférica. Deixa eu ver quantos por cento de bateria que eu tenho. Só um detalhe também, tá, gente? Estou sem o carregador hoje. Ô, doideira. Mas atento, atento. Olha esse problema aqui. Antes de acabar a bateria, para vocês irem embora tranquilo, que eu sei que o camarada gravou. O camarada fala, agora fugiu um pouquinho do texto, do pronto, e ele fala o seguinte. Concentração de poluição, de poluente em água liberado por uma fábrica tem distribuição normal. Opa, já sei que tem distribuição normal. Segue uma distribuição normal. Com média igual a 10 e desvio padrão igual a 3. Perfeito, graças a Deus, Jeová. Qual é a chance de, num dado dia, a concentração do poluente exceda a 15 ao invés de 10? Exceda 15 partículas por milhão. Ou seja, qual a probabilidade em que X seja maior do que 15? Gente, é só normatizar e usar a tabela. Só normatizar e usar a tabela? Só. Aquela história todinha. Z vai ser igual ao valor que ele quer, menos 10, que é a média, dividido pelo desvio padrão. Quanto que dá Z15 menos 10 dividido por 3? 5 dividido por 3. Rapidinho que minha bateria está acabando. O que dá? 1,6. 1,6. Meia. Chegar Tá à frente. doido? Eu vou colocar aqui, ó. Misericórdia. Hoje é o dia, então, hein? 1,666. Tira daí, professor, senão vai cair a aula. Ai, meu Deus do céu. Vou colocar Não, bota 1667. só bota mais um 6 aí só. Aí fica diferente. 1666. E aí, o que ele pergunta? Qual a probabilidade de X ser maior do que 15? Normatizando isso. Isso aqui é a mesma coisa que qual a probabilidade em que Z é maior do que 1,666. Aí eu vou lá na tabela e acabou o problema. É só isso, professor. Vou tirar 10 amanhã. Aí você vai lá na tabela que nós colocamos aqui. Cadê você, tabelinha? Eu sempre erro o lugar, mas vamos lá. Ah, tá aqui no... Oxi. Tá aí mesmo, professor, primeira aba. Tá aqui. Isso. 1,666, não é isso? É Eu sou onde isso. que eu vou procurar 1,666. Tá aqui, ó. 1,6. 1,6. Eu vou lá em cima só para identificar ali onde que tá o meia, ó. A linha verde aí, ó. Isso, garoto. Vai facilitar bastante lá. 1,66. Ó, quanto que vai dar? 0495. 0485, não? É 8? É um 8 aqui. É 8. Sei lá, tá longe, professor. Tá longe, né? 0, 0,84. Ô, meu parceiro, vai lá, cara. 85, eu acho. É 0,485. 0485. 0,485. Aí você vai lá, meu amigo engenheiro, quase formado, falta pouco para vocês, hein? Pouco, 0,4. Opa. 0485. 0. Isso. 485. Professor, 4,85% de chance de ter mais do que 15 partículas por milhão, sabendo que a média é 3 e o desvio padrão que a média é 10 e o desvio padrão é 3. Então, olha como que entrou um contexto agora que você já tem uma outra visão da situação. A segunda questão aqui fica de presente para vocês, nós já arrastamos aqui, chegamos até o final, só que com uma diferença, variância igual a 20. Eu falei de desvio padrão até agora, né? Então, só cuidado com esse desvio padrão aqui, ó, que a variância é igual a 20. Mas o problema que eu quero é desvio padrão. Lembrando, para quem não conhece ainda, né, desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, só pegadinha aqui, o desvio padrão que você vai usar vai ser raiz de 20. Bom?
Então, gente, ó, resumo da história, voltando aqui para vocês, para quem está gravando já vai jogar depois o link para mim. Resumo da história é que você tem que normatizar e usar a tabela. Ponto final. Fechado? Eu vou aqui tirar aqui a minha filha aqui do colo, já mandar o material para vocês. Mas boa noite para vocês me ajudarem a gravar. Quem está gravando acho que é o José. Aí, ó. Saiu do colo não, velho. Que é bruta mesmo. Né, Sofia? Dá tchau pra galera. Fala, galera, vai embora. Seu Vasco ganhou, professor. Ganhou, cara? Oh, meu Deus do céu. Graças a Deus, alguma coisa, né? 3x1 do Vai ter Flamengo. ponto, vai ter ponto. A única Pô, só- sorte que você teve hoje, Ganhou professor. o Flamengo ainda, professor. Muita Vai sorte. ter distribuição de É. pontos de graça. Até o meu cachorro morreu queimado. É. Difícil. Ô, professor, você teve até uma ajudante na aula de hoje, professor. Pode reclamar de Oi. tudo, não. Teve um auxiliar hoje aí. Mas ela que desligou a internet, tá ligado? Ela quebrou tudo. Essa menina aqui é pra tudo, cara. Eu tô Valeu, vendendo mesmo. Sofia. Tamo junto. E na próxima você joga o notebook no chão. Tchau, galera. Fica com Deus. Amanhã a gente retoma aí na forma de exercício, tá bom? Valeu, professor. Se prepare amanhã. para fazer. Valeu, professor. Boa noite. Boa noite. Deixa eu ver a resolução da 2. Oi? A resolução da 2. Agora pra você. Vamos lá. Vou voltar aqui, voltar aqui, voltar aqui. Bom, Acho que o José gravou, né? O José gravou, eu acho. a 2 a gente não resolveu ainda. Eu só coloquei a observação, né? Que Ah, a variância, ela vai ser... não vai ser a questão, é o desvio padrão que tem que ser colocado aqui. O desvio padrão aqui é a raiz quadrada de 20. Vou apagar aqui para não confundir a galera depois. Valeu, professor. Boa noite. Valeu, meu querido. quadrado de 20 aí. Posso ir? Tá cortando ali o microfone. A resposta, então, raiz quadrada de 20? Não. É Porque 47? a gente até agora usou só prontinho, né? Desvio padrão 3. Na verdade, desvio padrão aqui não é 20. O desvio padrão aqui é raiz quadrada de 20. Então, Professor, é 40 e Não é a pouco. resposta. Não é a resposta. Vai começar a fazer a questão agora, né? professor, Oi, vai falar. da 447 eu posso abreviar para 448 ou deixar 47 mesmo? 47. 47 uns quebrados, no caso. Deixar 47, né? Se for... Aí não, aí se for outra pergunta. Se Pode tivesse abreviar? 447, 9, aí você pode colocar 448. Arredondamento tradicional pode fazer, tá bom? Não vou Valeu, cobrar boa nesse noite, momento, mas basicamente você pode fazer. Aí, professor, depois disso aí eu jogo na tabela esse valor ou tem que fazer mais cálculo? Aí você vai fazer Não, o raiz de 20 é o meu desvio padrão. Aí você vai fazer a conta todinha. Padronizar, tal, fazer um menos o outro dividido pelo raiz de 20. Tudo na calculadora. Aí vai dar um número. Esse número você usa a tabela. Mistério não. Ok. Beleza, Creuza? Amanhã nós vamos fazer continha junto. Ver se eu consigo Falou. organizar essa internet. Valeu, meus amores. Fique com Deus.